Para a reabilitação protética do yourself. É fácil você mesmo, né? Então, espero que seja tão simples assim. Obrigado pela presença novamente, tá? Agradeço. E a aula. Obrigado. Obrigado. Eu queria, primeiramente, agradecer o professor Júlio e a Signo Riz pelo convite e a oportunidade de estar aqui falando com vocês. Eu sou ortodontista e coordenador de cursos de ortodontia. E tenho muita ligação com o pessoal do implante, porque é muito comum eles encaminharem pacientes para que a gente possa fazer alguns movimentos ortodônticos para aumentar ou fechar espaço de reabilitação. E tem muitas coisas que são feitas pelo ortodontista que são bastante complexas, verticalizações de raiz, abertura de espaço, principalmente no movimento vestibulolingual da raiz. Isso, se não for com ortodontia, não tem outra forma de fazer. Mas existem alguns movimentos, principalmente para recuperar espaço para implante, que é relativamente simples de ser feito. E existem algumas maneiras bastante fáceis de qualquer um fazer. Então, a minha ideia aqui não é falar muito sobre ortodontia, mas é o que o implantodontista, o que o reabilitador pode fazer em termos de movimentação de dente, para que isso possa viabilizar o tratamento, tanto na agilidade do tratamento como financeiramente. Muitas vezes é um pequeno movimento que você pode fazer, não precisa encaminhar para um ortodontista que vai montar um aparelho, vai demorar um ano para te devolver o prazo. Então esse é o nosso plano, essa é a nossa ideia aqui hoje. Qualquer pergunta que vocês tenham, podem me interromper, não tem problema. É até bom que a gente vai trocando ideia e falando aqui. Okay? Então, os microimplantes ou mini-implantes ou microparafusos, mini-parafusos, existe uma terminologia bastante variada aí com relação aos parafusos de ancoragem. Os parafusos são de titânio, eles podem ser autoperfurantes ou autorrosqueantes, e a diferença básica é que os autoperfurantes, eles são instalados com uma chave diretamente sobre a mucosa e o osso. Enquanto que os autorrosqueantes é necessário fazer um guia de introdução com um motor apropriado de baixa rotação. A maioria dos ortodontistas prefere o autorrosqueante por ser mais prático, mais fácil de fazer, e tem um aspecto que é a durabilidade do implante. Os microparafusos, eles não são osteointegráveis, eles não são então ele é uma adaptação mecânica. Os parafusos cônicos, que são os autoperfurantes, eles dão uma adaptação mecânica um pouco melhor do que o autorrosqueante. E um outro aspecto é a perfuração que se faz como guia. Por mais lento que seja o seu motor, se você não é um implantodontista, você não tem um motor de implante, sempre a velocidade vai ser um pouco maior, por mais que você irrigue, existem pequenas áreas de necrose na borda do orifício que você fez. E isso é uma área de contaminação e muitos dos implantes são perdidos por conta disso. Se você tiver um motor de implante para fazer, eu acho que você não vai ter problema. Mas fazer o nosso motor de baixa rotação, é melhor fazer o autoperfurante. Okay? Como toda novidade, isso foi uma novidade muito grande aí há 10 anos atrás, eu sempre recomendo em qualquer área da odontologia, nunca pegar a primeira onda. Aparece uma novidade e todo mundo já sai fazendo, extrapola, faz mais do que deve, achando que isso é a solução para todos os problemas. E depois a gente vê que muita coisa não vai dar certo, muita coisa vai dar errado, inclusive, vai dar muito problema para os pacientes. Então eu acho que a gente tem que ter um período de maturação de uma novidade, fazer testes científicos, avaliar a médio prazo quais foram os resultados obtidos. Então dá um tempo para que a ciência possa ter resposta daquilo que foi feito. Mas temos que ficar muito atento também para não perder a onda, não é? Se você não entra
na primeira onda, não entra na segunda, na terceira, acaba a onda, acabou o dia, você não surfou. Então a gente precisa ter um pouco de critério para fazer isso. E não ter preconceitos, né? Que é uma coisa que é muito comum, depois de um tempo trabalhando numa determinada especialidade, a gente aprende e se acostuma com uma metodologia de trabalho. E quando vem uma novidade, a primeira coisa é falar, não, isso aqui não serve, isso aqui não presta. Então, são os dois opostos. Ou a gente vai, entra de cabeça em qualquer novidade que aparece, ou nega a novidade. Então, para a gente ficar no meio termo aí, eu acho que é importante. Em termos de ancoragem, os parafusos são parafusos de ancoragem. A gente tem um conceito que toda movimentação de dentes é baseado em um binômio, movimento sobre a ancoragem. Então, se eu faço uma movimentação de um dente, quem é que está apoiando essa movimentação? Por exemplo, eu vou distalizar um canino, essa força está apoiada no molar. O molar vai sofrer uma consequência, vai sofrer um momento que normalmente é indesejável. Então, esse sistema, essa lei de Newton, toda ação corresponde a uma reação igual ou contrária, eu tenho que pensar no sistema de ancoragem. E nos tratamentos ortodônticos, a nossa maior dificuldade é com relação à ancoragem. O movimento básico de um dente ele é bastante previsível, de acordo com a mecânica que você coloca. Agora, eu não posso perder aonde está apoiada a força, perder a ancoragem. E isso é motivo de maltratamento, de acabar inadequadamente. Os parafusos vieram ajudar nesse sentido, eu vou colocar um parafuso, vou colocar a força no parafuso e não no dente. Então eu não vou perder a ancoragem. Mas parafusos caem. Então eu não posso basear o meu tratamento, toda a dinâmica, baseado num artifício que eu vou usar, num acessório, que ele eventualmente ele é falível, ele cai. Então eu tenho sempre que ter um plano B e em ortodontia um plano C, porque muitas coisas acontecem. Os parafusos de ancoragem eles podem ser usados tanto na área alveolar, então são os parafusos alveolares, tem os parafusos extra-alveolares, que na verdade é bastante discutível hoje se esses parafusos, essa novidade que apareceu uns 2 anos atrás, realmente é extra-alveolar. As pesquisas atuais mostram que ou você coloca, por exemplo, no arco zigomático, e é uma ancoragem zigomática que é muito eficiente, mas aí é necessário placas de fixação, placas em L, placas em Y, ou seja, é necessário um implantodontista para colocar essa ancoragem. A ideia para o ortodontista, é ele mesmo colocar o parafuso de ancoragem. Então essas placas de fixação rígida não é uma coisa do nosso dia a dia, não é uma coisa prática para a gente fazer. Então a gente fica realmente usando os parafusos. Então só quero deixar quem faz ortodontia, deixar um pouco em aberto com relação aos parafusos extra-alveolares. Porque me parece que a maioria realmente não é extra-alveolar, a não ser os chamados buccal shelf, que são parafusos colocados no ramo da mandíbula, na borda do ramo da mandíbula, esses sim são extra-alveolares. Os superiores aparentemente não são. Quando a gente tem um sistema desse, a primeira coisa que a gente fala, bom, eu vou colocar uma força para distalizar esse molar, provavelmente para ganhar espaço, para colocar um implante aqui. Os sistemas muito simples sempre tem que saber o seguinte, qual é o movimento, que momentos vão acontecer nesse molar quando eu colocar essa força. Então essa mola está apoiada no parafuso e vai empurrar esse molar para trás. Mas tá bom, esse molar vai distalizar. E realmente vai. A força distal, o molar vai distalizar. Mas a pergunta é, que outros movimentos vão acontecer? Então esse molar vai distalizar, ele vai inclinar ou ele vai manter essa inclinação que ele tem? Ele vai girar no sentido vestíbulo-lingual? Ele vai inclinar para a lingual? Então toda a movimentação de dente, quando você coloca uma força no dente, a força está sempre aplicada ou na vestibular ou na lingual. Nunca está aplicada no centro do dente, sempre na vestibular, na lingual, que é onde eu posso colocar os acessórios. Então, essa força aplicada nesse acessório causa 5 momentos. Todos os dentes vão ter 5 momentos de repercussão. E eu tenho que entender esses 5 momentos e evitar esses momentos. Com o uso da biomecânica, que é o que eu vou falar hoje aqui,
a gente entender onde está o ponto de aplicação de força e como vai ser esse momento, se ele é favorável ou não para a gente. Com relação à quantidade de força, quando eu coloco um parafuso, coloco um elástico ou uma força qualquer, eu tenho que saber quanto de força eu tenho que fazer para que eu possa ter uma movimentação dental sem lesar a estrutura. Uma força muito grande aplicada num dente produz isquemia naquela parte do osso que está em volta do dente. E essa isquemia vai impedir a remodelação óssea. Eu não vou ter reabsorção óssea, porque está isquêmico, e o dente não vai se movimentar. E o que o ortodontista faz quando o dente não movimenta? Põe mais força, vai dar mais isquemia, até uma hora que começa a ter uma reabsorção óssea à distância. E isso é bastante indesejável para a gente. Então, forças leves, 100 a 150 gramas de movimento num dente unitário. Se eu tiver um dente ligado com mais 2 ou 3 dentes, nós vamos usar até 250 gramas de força. Para isso, você precisa ter um tensiômetro, para quando você colocar a força no dente, ter um instrumento de medição. Claro que com a tua experiência, você faz isso todo dia, você acaba entendendo qual é essa força e às vezes dispensa o tensiômetro, mas nas primeiras vezes é importante você ter uma medição. Para verticalizar o molar, essas são as possibilidades que a gente tem de verticalização. Eu posso ter verticalização do molar com movimento de coroa para distal e extrusão. Então, olha, nós vamos falar aqui basicamente no que é mais comum, a perda do primeiro molar inferior permanente. Sei lá, 60% a 70% dos pacientes que procuram um tratamento ortodôntico já vem com essa perda. E o que acontece com o segundo molar? Ele inclina para mesial. Só que quando ele inclina, a cúspide distal fica um pouquinho mais alta do que o plano de oclusão. Então, na verticalização desse molar, eu posso optar por qual movimento eu quero. Então, verticalizar o molar com o movimento distal da coroa com um pouquinho de extrusão. Ou seja, vai aumentar a altura facial do paciente. Isso pode ser interessante. Em casos de mordida profunda, braquicefálicos, extruir um pouquinho o molar para ter um ganho vertical pode ser interessante. Eu sempre falo de uma coisa chamada análise funcional. É uma análise da função da mastigação. E existe um espaço que é chamado freeway space, que é o espaço funcional livre, que tem que ser mantido durante o tratamento e tem que terminar o tratamento com esse espaço funcional. Então, a quantidade de extrusão que eu vou ter no molar, com esse movimento, embora possa até ser desejável, depende da mensuração desse espaço de repouso que você mediu ao começar o tratamento. Eu não posso invadir esse espaço novo. Então, não é só extruir dente, precisa saber se pode extruir, quanto pode extruir. Eu posso ter um movimento de verticalização do molar, um movimento de coroa para distal, com intrusão do dente, ou seja, botar esse dente abaixo do plano de oclusão. Muito útil nos pacientes com altura facial aumentada, tendência a mordida aberta. Verticalizar o molar com movimento de coroa para distal, sem extrusão nem intrusão, ou seja, manter o molar no plano de oclusão. Então essas são só as opções que eu tenho para distalizar o molar. Mas eu posso também fazer um movimento inverso, verticalizar o molar com movimento de raiz. Então, naquele espaço protético, se eu mesializar a raiz desse molar, eu posso diminuir o espaço protético, se ele for muito grande, ou até fechar o espaço protético e não ser necessário a colocação do implante. O implantodontia não gosta muito quando a gente faz isso, porque ele quer colocar o implante dele. Mas às vezes é o melhor para o paciente. Então, isso tudo é discutido com o implantodontista sobre qual a melhor solução que a gente pode dar para aquele caso. E essa verticalização com o movimento mesial da raiz, para tentar diminuir ou fechar o espaço, também pode ser feito com extrusão, pode ser feito com intrusão, ou pode ser feito mantendo o molar no plano de oclusão. Então, umas pequenas dicas que eu vou dar hoje aqui é para fazer esse tipo de movimentação. Muito bem. Aqui tem um desenho de um dente, o centro de resistência está perto da trifurcação, na região de um molar, esse é o exemplo que eu estou dando. Mas o que me interessa muito é onde está o centro de rotação. O centro de rotação é aquela área do dente pelo qual ele vai se movimentar. Por exemplo, se eu for distalizar esse dente vai inclinar para distal. Onde é o fulcro da rotação? Onde é o centro de rotação? Se eu colocasse um compasso, aonde eu ia colocar a ponta seca do compasso para poder produzir movimento?
Então, esse lugar onde está o compasso que não se movimenta, só o resto que anda, esse é o centro de rotação. E a regra que a gente usa é: o centro de rotação é diametralmente oposto ao ponto de aplicação da força. Esse é o mantra da biomecânica. A gente fala o dia inteiro isso. O centro de rotação é diametralmente oposto ao ponto de aplicação de força. A gente anda na rua, vai no supermercado pensando isso, falando isso. O pessoal, ele está falando sozinho. Não, eu estou recitando uma coisa que eu tenho que usar 24 horas por dia quando eu estou no consultório. Eu não fico 24 horas no consultório, mas quando eu fico pensando nisso. Então aqui, por exemplo, um exemplo. Eu quero fazer um movimento distal desse dente, ganhar um espaço para colocar um implante, e eu quero saber qual é o movimento que eu quero. Então eu quero fazer um movimento coronário, ou seja, eu vou distalizar a coroa. Aonde é o centro de rotação? Está aqui, diametralmente oposto ao ponto de aplicação de força. Então nós vamos fazer um raciocínio ao contrário. É onde eu quero o centro de rotação. Qual parte do dente que eu quero que não se movimente? Então se eu falar, olha, eu quero que esse pedaço não se movimente, aqui vai estar o centro de rotação. Ou seja, o dente vai girar em torno desse ponto, ele vai verticalizar. Esse ponto não vai se movimentar. Quando ele verticalizar, essa raiz sobe, por isso que o dente destrui um pouquinho. Então, eu sabendo aonde eu quero o centro de rotação, eu coloco a força diametralmente oposto. Eu vou mostrar alguns exemplos aqui, de uma maneira bastante simples, primeiro para a gente entender o que eu quero. E depois 3 ou 4 dicas para você mesmo poder fazer isso no seu consultório. Então olha a diferença aqui. Se eu colocar uma força nesse pedaço do dente, o centro de rotação vem aqui. Mas se eu quiser que o ápice da raiz não se movimente, o ponto de aplicação tem que ser um pouquinho superior. Então o ponto onde eu vou colocar a força, colocar um tubo, colocar um bracket, colocar um gancho, qualquer coisa que onde eu vou aplicar a força, é diametralmente oposto ao ponto do centro de rotação. Então quanto mais apical é o centro de rotação, ou seja, eu quero que essa parte do dente não se movimente, o resto do dente vai movimentar, mais oclusal tem que ser a aplicação da força. Muito bem. Se eu colocar a força sobre o centro de resistência, a gente diz assim, olha, quando eu coloco a força sobre o centro de resistência, o centro de rotação está diametralmente oposto, mas vai estar na mesma linha do centro de resistência. Então não tem momento rotacional. O dente não inclina, o dente anda de corpo. A maioria dos movimentos ortodônticos eu gostaria que fosse de corpo, que o dente não inclinasse, porque esses momentos de inclinação normalmente são desfavoráveis. Mas para eu ter um movimento de corpo, eu tenho que colocar a força sobre o centro de resistência. E o centro de resistência está na região cervical da raiz, ou na trifurcação. Então eu não consigo colocar um tubo, um bracket nessa região. Toda a força aplicada na coroa, mais cervical, mais oclusal, mas é na coroa. Por isso que é muito difícil a gente conseguir movimento de corpo em ortodontia. Mas só para entender essa situação. Por exemplo, agora eu quero fazer o movimento da raiz pramesial. Então, qual é o pedaço do dente que não vai se movimentar? Se eu colocar o centro de rotação lá na coroa, esse dente vai se movimentar, essa parte vai subir, essa vai descer, para ele nivelar nesse plano. Então o centro de rotação é lá. Aonde tem que ser aplicada a força? Diametralmente oposto. Bom, mas como é que você vai colocar essa força aqui? Lá na raiz. Então agora vem os sistemas, os cursores, as alavancas, os cantilevers, para conseguir fazer com que a resultante da força passe por aqui. Aí o centro de rotação vai ser lá. Esse tipo de movimento é um pouquinho mais complexo para fazer do que simplesmente distalizar a raiz. Mas com um pouquinho de conhecimento biomecânico, qualquer um pode fazer isso. Nesse caso, eu quero que esse dente leve a raiz pramesial e aquela parte da coroa distal intrua. Então o centro de rotação está na mesial, que está um pouquinho mais baixo. Então o momento, a força tem que ser aplicada na parte distal da raiz. E nós vamos ver como é que nós fazemos isso. Então, esses primeiros exemplos, só para a gente entender um pouquinho da biomecânica. Agora nós vamos ver como é que a gente aplica isso. Então, primeiro, verticalização do molar com movimento de coroa para distal com extrusão.
Então, olha aqui. Se eu quero distalizar o dente, a força tem que ser no sentido distal. Então, tem que ser uma coisa que empurra ou uma coisa que puxa. E o centro de rotação está na raiz distal, que é a raiz mais alta. Então, quando esse dente verticalizar, a mesial do dente vai extruir um pouquinho, para que essa raiz suba, fique no mesmo nível. Ou seja, o dente vai extruir um pouquinho. Então, onde tem que ser o ponto de aplicação de força? Diametralmente ao centro de rotação. Ou seja, lá na cúspide mesial. Então, uma maneira simples de fazer: colocar um parafuso na distal desse molar, no ângulo da mandíbula, buccal shelf, qualquer lugar que você colocar esse parafuso para distal, e colocar um elástico de um botão que você colou lá naquela cúspide mesial para esse parafuso. Você está aplicando a força na mesial, o centro de rotação está na distal, o dente verticaliza com um pouquinho de extrusão. Então, de verdade, gente, não precisa ser ortodontista para fazer isso. O implantodontista faz parafuso, faz implante muito melhor do que eu, porque ele faz isso o dia inteiro. Colar um botão nesse dente e colocar um elástico não requer nenhuma grande especialização. Então, essa é a minha intenção hoje aqui. Fazer com que quem faz implante possa fazer esse resultado aqui sem depender de um tratamento ortodôntico. E quem faz ortodontia, ótimo, vai aproveitar esses conceitos para o seu próprio tratamento ou para fornecer isso profissionalmente para algum implantodontista que não queira fazer. Então essa é a situação aí. Verticalização de molar com movimento de coroa para distal com intrusão. Eu vou voltar naquele slide para só mostrar isso. Se eu quero levar a coroa para distal e quero intruir, qual é a parte do dente que está mais baixa, que está mais próximo do bordo da mandíbula? Não é esse pedaço aqui? Então, se o dente girar em torno deste eixo, essa raiz vai descer e a parte distal vai descer também. Então, nós vamos ficar um pouquinho abaixo do plano de oclusão, vai ficar uma intrusão. Então, se eu colocar o centro de rotação aqui, o ponto de aplicação de força está na cúspide distal. Então, em vez de colocar o botão na mesial, você coloca o botão na distal e põe o parafuso e liga a força. Esse dente vai verticalizar em relação a este centro de rotação. Então, eu consigo o movimento que eu quero, ou seja, distalizar com intrusão. Agora, verticalização de molar com movimento de coroa para distal sem extrusão nem intrusão, ou seja, movimento binário. Eu tenho que rodar sobre o longo eixo para que a cúspide mesial, que está mais baixa, extrua um pouquinho, e a cúspide distal, que está mais alta, intrua um pouquinho. Então, se eu quero movimento binário, isso desce e isto sobe, o centro de rotação tem que estar no meio das duas cúspides, ou seja, vai coincidir com o centro de resistência. Então, o ponto de aplicação de força tem que ser sobre o centro de resistência, diametralmente oposto. Então, coloca o botão na oclusal e coloca a força para distal. A força para distal quer dizer que o dente tem que ir para trás, o dente tem que distalizar. Onde você aplica a força no dente é onde vai ter o movimento desejado. Então você veja que colocar o botão na cúspide mesial, no meio da oclusal ou na cúspide distal é a única diferença para dizer qual o movimento que você vai ter. Mas eu precisei optar por isso, onde está o centro de rotação do movimento que eu quero. Então, de verdade, isso aqui é muito simples fazer, não tem nenhuma dificuldade para fazer isso. Próximo caso, verticalização do molar com movimento de raiz para mesial, com extrusão. Então agora o sistema é um pouquinho mais complexo, mas ainda nada do outro mundo. Então o que nós vamos ter? Se eu tenho o centro de rotação aqui, ou seja, esta parte do dente não vai se movimentar, a cúspide mesial vai subir um pouquinho e essa cúspide distal vem para mesial e para baixo. Então, onde é que eu vou fazer a força? Diametralmente oposto. Então, lembra que eu falei? Como é que eu vou botar a força aqui? Eu não preciso botar a força lá, mas eu tenho um sistema em que a força está aplicada nesse nível. Então, a gente faz um cursor, uma alavanca, um cantilever, chame como quiser, coloca um parafuso de ancoragem
E aqui está uma dica. Onde está o centro de rotação? Não está aqui? Então eu coloco o parafuso alinhado ao centro de rotação. Então quando for furar o paciente, né, quando eu vou instalar o parafuso, eu posso botar um pouco mais alto, um pouco mais baixo. Então lembra, na raiz do molar, aonde você quer aplicar a força. Coloque o parafuso naquele alinhamento. Então quando você fizer colar um tubo, botar um pedacinho de fio, fazer um ganchinho e aplicar a força no parafuso, você está aplicando a força aqui, ó. O centro de rotação está lá. Então o movimento fica bastante simplificado e fácil de fazer. Ah, eu não tenho tubo, não tenho fio, não sei o que, tudo bem, manda para um ortodontista para fazer. Mas a vantagem é você pede o movimento que você quer para o ortodontista. Olha, eu quero diminuir esse espaço com mesialização da raiz e não quero extrusão do dente, ou eu quero extrusão de dente. Então é uma receita que você pede para o ortodontista fazer exatamente aquilo que você quer, porque você que vai reabilitar o caso, né? É como a gente manda caso cirúrgico, da cirurgia ortognática. O cirurgião tem que informar para mim que movimento ele quer que faça. Como vai fazer é problema do ortodontista, é problema meu, eu que sei como faço. Mas o que é para fazer, alguém tem que falar. Quando eu mando o caso para cirurgia, eu peço para o cirurgião, eu quero tal cirurgia, eu quero fazer a mandíbula anteriorizada, a maxila retruída, ou sei lá. Agora, como isso vai ser feito é problema do cirurgião. Próximo caso, verticalização do molar com movimento de raiz para mesial com intrusão. Ou seja, a cúspide do dente que estiver mais baixa vai ser o centro de rotação. Então a cúspide mesial que está mais baixa é o centro de rotação, a força está aplicada diametralmente oposto. Então é só pegar aquele cursor que nós temos para mesial, eu faço ele para distal e coloco a força alinhada no centro de rotação que eu quero. Então o movimento aqui vai ser raiz para mesial com um pouquinho de intrusão. Então é só virar, né? Eu apliquei a força na mesial, agora aplico a força na distal. E verticalização do molar com movimento de raiz para mesial sem extrusão nem intrusão. Então esse é um movimento binário, ou seja, o centro de rotação tem que coincidir com o centro de resistência. Olha aqui, se eu colocar um cursor alinhado com o centro de resistência, o centro de rotação está alinhado com o centro de resistência. Então esse movimento é binário, raiz para mesial. Por que vai para mesial? Porque o apoio está na mesial. Por que foi para distal? Porque o apoio, a ancoragem estava na distal. E faço esse cursor alinhado no meio do dente, nem para mesial nem para distal. Isso vai produzir um movimento binário. Existem outras formas de produzir movimento binário, mas dentro dessa ideia que eu estou propondo aqui hoje, que é construir um sistema simples, essa é a maneira mais fácil de fazer. Então aqui só um desenho de como é esse sistema na boca. Então eu calculei que eu quero o centro de rotação mais ou menos nessa linha do dente, na distal. Coloco o parafuso o mais longe possível. Posso dar o parafuso aqui? Quanto mais próximo você colocar, a distância entre o ponto de aplicação de força e o implante é muito pequena. Então, para ter uma movimentação, eu tenho que fazer uma força muito pesada. Os momentos de força, momento é força versus distância. Quanto de força eu vou aplicar? 150 gramas de força. O movimento que eu vou ter, então depende só da distância. Eu não posso aumentar muito a força, então eu aumento a distância. Então quanto mais longe eu colocar o parafuso, maior eu vou ter uma distância, posso usar menos força. Se eu colocar o parafuso muito próximo, eu vou ter que botar essa força de 250 ou 300 gramas. Se eu colocar o parafuso aqui, eu ponho 150 gramas. Se eu colocasse o parafuso aqui na frente, eu podia botar 50 gramas de força. É o princípio da alavanca, mais ou menos isso. Então esses são os mantras da biomecânica em ortodontia. Centro de rotação diametralmente oposto ao ponto de aplicação de força. Outro mantra, momento é força versus distância. Em ortodontia, para ter um movimento biológico, nunca aumente a força. Sempre tente aumentar a distância para não colocar a força, porque a força produz isquemia, hialinização óssea e falta de remodelação. Aqui um exemplo de um molar inclinado, onde a gente vai querer fazer a movimentação de verticalização desse molar. Que movimentos você acha que seria interessante aqui?
Foi perdido o primeiro molar, o segundo molar inclinou bastante para mesial, o terceiro erupcionou. Como é que eu vou resolver isso? Distalizar a coroa para colocar um implante. Para distalizar a coroa, eu tenho que distalizar o terceiro molar ou extrair o terceiro molar. Ou simplesmente mesializar a raiz e verticalizar esse dente, ocupando o primeiro, o segundo molar fica no lugar do primeiro. Então foi colocado o parafuso de ancoragem. Uma dica: eu sempre devo fazer a aplicação imediata da força. Colocar um parafuso e mandar o paciente voltar semana que vem, é muito provável que esse parafuso vai cair, porque não tem osso-integração. Então a adaptação do parafuso é mecânica, é travamento da rosca na estrutura óssea. Então, se eu não for colocar um sistema biomecânico que é proposto, porque não deu tempo, o paciente, sei lá, X, coloque uma força direta no parafuso no dente. Isso não é para produzir movimento no dente, é simplesmente para travar o parafuso no osso. E quando você trava imediatamente, a tendência é não perder esse parafuso. Eu nunca deixo para colocar isso depois. Muito bem, aí o paciente voltou, depois de 2 dias, 3 dias, não sei, e aí vai ser colocado o sistema ideal para levar a raiz para mesial. Por que eu sei que é a raiz que vai para mesial? Porque eu estou puxando para frente, então o movimento é mesial. Qual parte do dente que não vai se movimentar? Eu faço o pensamento contrário. Se eu apliquei a força aqui, diametralmente oposto, é esta cúspide que não vai se movimentar. Então esse dente vai verticalizar, essa cúspide fica onde está e essa cúspide abaixo. Então eu consigo verticalizar com um pouquinho de intrusão. Eu sei porque eu calculei, eu quero a força aqui, o resultante, o centro de rotação aqui, eu aplico a força aqui atrás. Então você vê que não tem nada de grandes complicações. Você vê que o fio ortodôntico nem entra no molar, e nem deve, porque senão isso vai impedir o movimento e é capaz de movimentar esse dente em direção ao molar. Um pré-molar é muito mais frágil na movimentação do que o molar. Então também essa é outra característica, né? Não passar um fio no dente que está fora do lugar, porque os outros dentes vão se movimentar para onde está o molar, e não o molar para onde está o pré-molar. E aí, passado um tempo, a gente começa a observar a verticalização desse dente. E assim nós vamos mostrar, o tempo aqui é curto, é mais uma ideia, né, do que vocês devem fazer, mas aqui nós vamos mostrar alguns casos de mesialização de molar, de verticalização. Aqui a técnica cirúrgica de colocação do parafuso, as medidas que a gente usa. Perfuração na mucosa, colocação do parafuso. Sempre checa a estabilidade primária do parafuso, porque se ele ficou meio soltinho aqui, não adianta, já tira imediatamente e coloca em outro lugar. Então tem que testar se ele está estável. A radiografia é importantíssima para ver se não houve contato do parafuso com o dente, com a laminadura, porque se tem um contato com a laminadura não se refaz, e aí fica uma área exposta a reabsorções, e por isso que a anestesia é pontual. Ou faz uma anestesia tópica, ou 2 gotinhas de anestesia. Não dá muita anestesia, porque se você anestesiar o dente, na colocação do parafuso tocar na raiz, o paciente não vai reclamar. E você vai ficar sem saber. Então, se é parafuso, pode deteriorar ou atingir a raiz. Então é importante não estar anestesiado. Você pode anestesiar a mucosa. Então são 2 gotas, o que é difícil. Bom, pelo menos para cirurgião. Eu sou cirurgião, comecei com cirurgia, então cirurgião. O paciente entra, antes de dar boa tarde ou bom dia, você dá 2 tubetes. 2 tubetes, pois não. O que você quer? É sempre assim, não nada menos de 2 tubetes de anestesia. Então, se para dar isso aqui, você fica com a mão tremendo, querendo dar mais, né? A mão quer, você não quer, mas realmente, não abuse, porque se anestesiar o dente, você perde toda a referência de onde está colocando o parafuso. E a radiografia é importante depois. Aí o sistema utilizado para mesializar a raiz, e o resultado que a gente obtém depois, aqui foi passado 90 dias, o dente verticalizou. Então essa é a biomecânica que é mais simples do que parece. Aqui outro caso, a força colocada na distal do dente, porque eu quero o centro de rotação na mesial. Eu quero levar a raiz para a mesial e intruir a parte distal. Este é 80% da movimentação que a gente faz.
Porque o molar, quando inclina, a cúspide distal fica mais baixa. Então eu quero verticalizar a raiz e voltar o dente no plano de oclusão. Então a força colocada na distal, porque o centro de rotação é aqui na frente. Então esse aqui é o dia a dia da verticalização do molar. Ou levar a coroa para distal para colocar o implante, ou a raiz para mesial para não precisar colocar esse implante. Então só uma recapitulaçãozinha aqui, para a gente terminar. Se eu quiser distalização da coroa com intrusão, pensa, onde está o centro de rotação? Qual parte do dente que não pode mexer? Então observa que se esse dente girar em torno deste eixo, a parte distal vai intruir. Então o dente vai ficar mais baixo que o plano de oclusão. Então o centro de rotação está aqui, lembra do compasso? Coloca a força diametralmente oposto. Um parafusinho atrás, cola o botão na distal, um elástico 150 gramas e você vai ver que em 60, 90 dias esse dente está verticalizado sem extrusão. Distalização da coroa com binário, a ponto de aplicação de força sobre o centro de resistência, o centro de rotação coincide, isso desce, isso aqui sobe. E para distal, porque eu estou puxando para distal. Ou distalização da coroa com extrusão, coloca a força na mesial, o centro de rotação vem para distal, essa cúspide sobe, o dente distaliza, essa cúspide sobe, o dente extrui um pouquinho. Então tudo vai depender do movimento que você quer, do momento que você quer. Olha que interessante isso aqui. Eu quero distalizar o dente, força para distal. Eu quero intruir um pouquinho a cúspide distal. E quero extruir bastante a cúspide mesial. Então já não é um sistema binário. O binário é um sobe, outro desce, igual. Ou um movimento único, só um sobe, só um desce. Aqui não. Eu quero mais extrusão da mesial e menos intrusão da distal. Então o centro de rotação está aqui. Ó, essa cúspide desce um pouquinho, essa raiz desce um pouquinho e essa sobe um pouquinho. Então olha aqui, ó, diametralmente oposto. Onde está o ponto de aplicação? Nem na cúspide distal, nem no meio da oclusal. Está um pouquinho deslocado. Então são sistemas de deslocamentos e a gente tem momentos diferentes de um lado do que do outro. Então não é nada assim muito complicado, desde que você entenda um pouco essa biomecânica aí. Aqui repetindo aquele quadro, eu quero levar a raiz para mesial com um pouquinho de extrusão. Ou seja, aquele pedaço do dente não se movimenta, aplica força diametralmente oposto. Aqui do movimento binário, raiz para mesial, intrusão e extrusão iguais, e raiz para mesial com intrusão da cúspide distal. Então, são os procedimentos mais comuns que a gente faz em ortodontia. Então, eu tinha prometido não me estender, a gente começou um pouquinho mais tarde, mas eu prometi ao Júlio que acabaria mais ou menos às 6 horas. Então, foi só um briefing, né, uma breve avaliação do que tem. Quem se interessar pelo assunto, estuda um pouco, estuda biomecânica ortodôntica. Se você faz implante, converse com o ortodontista para ele te ajudar, te auxiliar. Nós somos, junto com o Júlio, professores lá do Neon, onde temos o curso de especialização em ortodontia, junto com o curso de implante. Então, se alguém tiver alguma dúvida, alguma sugestão, curiosidade, compareça no Neon, a gente está de braços abertos lá, ou em qualquer outro lugar, redes sociais, estamos sempre às ordens. A gente ensina como fazer paramentação também. Mustafa, obrigado novamente. Eu que agradeço. É um mimo só. Foto com o Júlio. Essa foto está aqui no currículo.